Em 2023 comprei a minha terceira casa para investimento, um T1 no Cacém, em Sintra, por 130 mil euros, que vendemos 6 meses depois com um resultado positivo, mas sinceramente abaixo das expectativas iniciais. Por outro lado, foi o investimento mais simples de todos até hoje. Envolveu poucas horas de trabalho, não houve grandes stresses, encontrou-se em uma semana, vendeu-se em 2 fins de semana e isto tudo fruto de um processo já muito bem estruturado, afinado e replicável. Vou apresentar-vos o contexto de mercado, todos os números, o que correu bem, o que podia ter corrido melhor e porque é que, na minha perspectiva, às vezes ganhar menos em absoluto vale mais quando o tempo e a tranquilidade também contam. Antes de começarmos, se for a vossa primeira vez por aqui, dou-vos as boas-vindas a este canal. O meu nome é João Zoio e desde os 20 anos que compro uma casa por ano com o objetivo de gerar um rendimento complementar sem abdicar da minha vida profissional e pessoal. Crio conteúdo sobre imobiliário, dinheiro e finanças pessoais e esta é a continuação da série em que partilho a compra, o processo e os resultados reais de cada investimento que faço. Em paralelo, fundei com a Joana, a minha namorada, a Academia do Imobiliário, onde criamos recursos curados por especialistas para ajudar qualquer pessoa a compreender e navegar todas as áreas do imobiliário, da compra e venda de casa ao investimento, e a Clínica do Crédito, onde apoiamos diretamente quem quer contratar, interpretar, transferir ou renegociar o seu crédito habitação. Como sempre, os links para tudo isto estão na descrição. Quanto a esta terceira compra, já foi abordada em detalhe no respectivo vídeo, mas resumindo, tratou-se de um T1 com 60 metros quadrados e outros 20 de terraço, no 9º andar de um prédio numa das principais zonas do Cacém, em Sintra, com uma vista desafogada e em estado habitável. Uma autêntica penthouse, cheia de sol, boas áreas e com uma localização extremamente privilegiada por tudo o que tinha à volta. E faço este enquadramento. Na altura pareceu uma excelente oportunidade. E era. Pena foi o timing da compra e da venda não ter sido ideal. O final de 2023 e todo o ano de 2024 foram caóticos com o lançamento da Academia do Imobiliário. Se já acompanhavam o canal na altura, talvez se lembrem da série de 3 episódios que lançámos em dezembro de 2024, o Monopólio da Vida Real. A par da criação dos primeiros recursos da Academia, toda essa preparação deu algum trabalho. Era algo que já prevíamos e por isso a abordagem a este investimento seria o mais passiva possível. Além disso, o plano era passarmos o início de 2024 fora de Portugal, até que em fevereiro, apenas um mês depois, tivemos de voltar para gravar o segundo episódio do Monopólio da Vida Real, muito mais cedo do que o originalmente previsto. E foi precisamente nessa altura que surgiram 2 pequenos problemas de infiltrações, um no terraço e outro na casa de banho. Coisas simples, cobertas pelo seguro e sem qualquer impacto financeiro, mas que exigiam disponibilidade da nossa parte para resolver. Disponibilidade que nesta fase simplesmente não tínhamos. Decidimos então promover o imóvel e vender logo que possível. Em 2 fins de semana de visitas recebemos 2 propostas relevantes, uma de 149.500 euros e outra de 142.500 euros. A mais alta vinha de um casal ainda sem aprovação de crédito, o que atrasaria o CPCV, a outra permitia avançar de imediato. Talvez com este contexto e olhando para o mercado consigam adivinhar qual foi a que escolhemos. Comprámos a casa num dos piores momentos possíveis, outubro de 2023. As taxas de juros estavam a 5%, a Euribor no pico e o Banco Central Europeu ainda não tinha dado sinais claros de descida. O mercado estava praticamente parado, com toda a gente à espera que as taxas baixassem. Mas não era só isso. Vivíamos um momento de grande incerteza política. O pacote mais habitação tinha sido aprovado em julho de 2023, depois de meses de debate e contestação, e entrou em vigor precisamente em outubro, com medidas como o fim dos vistos gold, as restrições ao alojamento local, o arrendamento coercivo de casas de volutas, que escusado será dizer que criaram um clima de confusão total. Tanto investidores estavam à espera de perceber o impacto real destas novas regras, como particulares hesitavam em comprar. Isto resultou numa queda da procura que abriu pequenas janelas de oportunidade e nós aproveitámos uma delas. Um mês depois, em novembro de 2023, o governo entrou em crise política com a admissão de António Costa e foram marcadas eleições para março de 2024. Esse período de transição gerou ainda maior expectativa e vontade de adiar decisões. Ninguém sabia o que vinha a seguir. Falando de preços, entre o momento da compra e o da venda, outubro de 2023 a maio de 2024, o preço médio por metro quadrado dos T1s usados naquela freguesia subiu de 2.342 euros para 2.449 euros, uma valorização de 4,6% em apenas 2 trimestres. No primeiro trimestre de 2024, houve uma correção com o preço médio a cair para os 2.163 euros. E nós sentimos isso na pele. Por todos aqueles motivos, o mercado abrandou. E em simultâneo, surgiram os problemas. Decidimos, por isso, aceitar a proposta mais baixa dos 142.500 euros em vez de prolongar a espera. Vendemos em linha com o mercado, nem a despechar, nem a tentar espremer até ao último cêntimo. Na altura pareceu a decisão mais racional. E foi. Porque a verdade é que tínhamos informação concreta. Não estávamos a adivinhar, tínhamos dados reais de transações do Microcir da Confidencial Imobiliário, uma base de dados que normalmente só profissionais do setor conseguem usar. Honestamente, mais importante ainda foi termos feito o trabalho de introspeção antes do investimento, perceber exatamente o que queríamos, qual era a nossa margem mínima aceitável, com que tipo de imprevistos estávamos dispostos a lidar e, acima de tudo,
qual era o ponto a partir do qual devíamos vender sem hesitar. Essa é uma das partes mais importantes e ao mesmo tempo das mais desvalorizadas do investimento imobiliário. Tão importante, aliás, que lhe dedicámos um módulo inteiro do programa de investimento imobiliário em part-time, que para além da teoria inclui todos os modelos financeiros que uso, folhas de planeamento, fichas de verificação, acesso a uma bolsa de especialistas para esclarecer todas as dúvidas específicas que surgirem, e até aos dados reais de mercado que falei há pouco. Neste momento as inscrições estão fechadas, mas podem registar-se na lista de espera através do primeiro link da descrição. Claro que olhando para trás é fácil pensar, se tivéssemos esperado mais uns meses, teríamos ganho mais. É verdade. A partir do verão de 2024, com a descida gradual das taxas de juros e o lançamento dos novos incentivos à habitação, houve um autêntico disparo dos preços, especialmente nas zonas urbanas e do litoral. Mas quem é que há a adivinhar? Este foi literalmente um investimento atravessado por uma mudança de ciclo, político e económico. Entramos com o mercado parado e saímos quando começou a reaquecer. Levando-me a um ponto fundamental que se aplica transversalmente, independentemente do instrumento financeiro, que é o comportamento do mercado é impossível de prever. E nós agimos com base na melhor informação disponível, seguindo o método que desenvolvemos e a estratégia que definimos, incluindo os parâmetros que nos fariam considerar uma venda mais rápida. Sem sequer falar de que em mercados como o português, sobretudo nas zonas urbanas e no litoral, reter imóveis a longo prazo tende a ser a escolha acertada. O problema é que isso não cria liquidez nem permite restabelecer a capacidade de endividamento para voltar a comprar e vender. E o nosso foco é precisamente o oposto: gerar eventos de liquidação recorrentes. Queremos transformar as casas em dinheiro e usar esse dinheiro para viver melhor agora e não apenas daqui a 20 anos. Restando claro a resposta à questão em quanto dinheiro no bolso é que esta casa se transformou. O preço de compra foram os tais 130 mil euros, dos quais 80%, 104 mil euros, foram financiados através do banco, o que significa que tivemos de entrar com 26 mil euros de capitais próprios. Não pôde ser feito a 90% porque já tínhamos uma habitação própria permanente e esta era na altura considerada a habitação secundária. A isto somaram-se 3.293 euros e 22 cêntimos de custos iniciais únicos, entre impostos, comissões e registros, mais 160 euros e 60 cêntimos de custos de promoção, e 2.120 euros e 19 cêntimos de custos finais associados à venda. Durante o período em que tivemos a casa, ainda houve 2.576 euros e 1 cêntimo de custos recorrentes entre condomínio, seguros e outras despesas. Somando tudo, dá um total de encargos de 8.150 euros e 2 cêntimos. Se juntarmos entrada e custos iniciais, o montante necessário até à escritura foi de 30.339 euros e 42 cêntimos. E em média foram precisos 511 euros e 7 cêntimos todos os meses só para manter o imóvel, significando um desembolso total ao longo do período de investimento de 34.640 euros e 45 cêntimos. Amortizámos 490 euros e 43 cêntimos de capital ao longo do tempo e no momento da venda, que aconteceu pelos 142.500 euros, o montante em dívida era de 103.509 euros e 57 cêntimos. No final, depois de subtrair todos os custos, o resultado líquido foi de 4.349 euros e 98 cêntimos. Isto antes de contabilizar o imposto sobre o rendimento relativo à mais-valia, que rondaria no máximo uns 1.100 euros se a receita fosse tributada no escalão mais elevado das tabelas de IRS. Traduzindo em percentagens, o retorno sobre a totalidade do dinheiro investido foi de 3%. Mas por causa do financiamento, investiu-se muito menos do que a totalidade do dinheiro e, portanto, temos um retorno sobre o investimento real de 13% em aproximadamente 6 meses, o que anualizado ronda os 25%. Sendo totalmente transparente, não foi nada de extraordinário. Comparado com os 14 mil euros do primeiro investimento ou os 27 mil euros do segundo, ficou aquém das expectativas. Mas reparem, aconteceu num dos piores momentos do mercado dos últimos tempos, com imprevistos de curto prazo que nos fizeram optar pela proposta mais baixa por conveniência. O que fez a diferença face aos outros foi o processo, ter um método cada vez mais refinado que nos permitiu executar tudo com a menor alocação de tempo possível. Desde encontrar a oportunidade numa semana, a fazer as visitas numa tarde, até beneficiar do comparador de oportunidades de investimento que nos dizia exatamente qual era o valor máximo de cada proposta sem comprometer a margem pretendida, e é isto que está sistematizado no programa de investimento imobiliário em part-time. Se for do vosso interesse gerar um rendimento complementar através da compra e venda ou compra e arrendamento e têm pelo menos 10 mil euros poupados e um salário de 1.000 euros, então vale mesmo a pena explorarem o link na descrição. Enfim, foi um investimento eficiente, execução simples, metódica, pôs o capital a girar rapidamente e cumpriu exatamente o seu papel, gerar um rendimento complementar com a menor alocação de tempo possível. Para mim, isso é um sucesso porque satisfaz o que eu procuro. Não quero bater recordes de rentabilidade, quero consistência, previsibilidade e, no final do dia, liberdade de tempo, dinheiro e localização. Se precisar de abdicar de um bocadinho do resultado financeiro para que as outras duas liberdades não sejam afetadas,
assim seja, com todo o gosto. O quarto investimento, de 2024, esse sim foi e está a ser uma história completamente diferente. Mas isso fica para as cenas dos próximos episódios. Se este vos foi útil, o meu único pedido é que deixem um gosto, que faz toda a diferença. Desejo-vos tudo bom, um abraço e vemo-nos no próximo.